Olá, eu sou Ana Paula Gimenez e apresento os principais assuntos debatidos na tribuna durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa. Deputado Marçal Filho defende maior cobertura de exames complexos no SUS. Ocupo a tribuna hoje para falar sobre o tema saúde, que vem me preocupando grandemente, o que nós estamos assistindo em nosso estado e especialmente na cidade de Dourados, onde moro. Nós estamos vendo a cada dia orientações do Ministério Público Estadual no sentido de realização de exames que não estão sendo feitos e que vêm apavorando a população. Com o advento das novas tecnologias, especialmente na área da medicina, inúmeros exames apareceram. Aqueles exames que costumeiramente eram prescritos pelos médicos, além desses, outros estão aparecendo e que não estão sendo cobertos pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Então, de nada adianta a pessoa fazer de tudo para tentar conseguir uma consulta com um especialista e depois que conquista isso, o médico lhe prescreve uma série de exames para ter a precisão no diagnóstico e a pessoa bate as portas do SUS e o exame não é coberto. Apenas irá conseguir se pagar no particular. E a gente sabe, evidentemente, que se as pessoas ficam nas filas aguardando para a realização de uma consulta com um especialista, é porque ela não tem dinheiro, senão ela pagaria, ela teria um plano de saúde particular. Aliás, tem muitos planos de saúde, inclusive, que não cobrem determinados exames. Mas vamos nos ater ao SUS. O SUS é o melhor programa de saúde do mundo, porque ele é universalizado. Qualquer pessoa pode procurar uma unidade de saúde, uma unidade hospitalar e ter esse serviço de forma gratuita. Os Estados Unidos, inclusive, na época do presidente Barack Obama, tentou imitar este programa. Ocorre que os recursos que são oriundos do SUS não fazem frente aos custos dos exames, que são muito caros, principalmente esses novos exames. Porque, evidentemente, a gente tem que compreender o profissional médico. Ele não pode fazer um diagnóstico apenas olhando, apenas fazendo o exame clínico. Ele tem que procurar o máximo de recurso que a medicina dispõe para chegar num diagnóstico preciso. Porque se isso não ocorrer, se ele determinar algum tipo de medicação, algum tratamento e der errado, vai sobrar para ele. Então, nós não podemos exigir que o profissional médico não faça esta solicitação de exames. Aliás, muitos médicos, mesmo ganhando pouco ou ganhando menos, preferem ficar nos grandes centros exatamente por todo o aparato tecnológico que o médico dispõe para fazer o seu diagnóstico. Vai para uma cidade pequena, que às vezes paga muito mais, os prefeitos desesperados, porque não tem profissionais médicos, oferecem altos valores, mas os médicos muitas vezes não aceitam, justamente porque eles não podem ou não devem errar o diagnóstico. Então, eles procuram estar em grandes centros onde há um suporte para isso. A gente entende que há, por parte do governo do Estado, um esforço para fazer parcerias junto às prefeituras, no sentido de disponibilizar esses tipos de exames à população. Mas, na prática, isso não vem acontecendo. O que acontece é que a pessoa morre, cura sozinho com as graças de Deus, ou faz a chamada automedicação. E o governo federal faz uma campanha muito grande contra a automedicação. Mas quem é de nós que nunca tentou resolver o problema de saúde que está passando indo à farmácia e recorrendo lá ao farmacêutico ou até ao balconista para que ele
dissesse o que era melhor para isso ou para aquilo. E as pessoas vão fazer o quê? Vão usar desse expediente. Então não adianta nada se fazer campanhas para que as pessoas não se automediquem, se as pessoas não conseguem os exames, consequentemente o médico não pode prescrever os medicamentos. Deputado Pedro Kemp repercute a audiência pública sobre as condições de trabalho dos profissionais da educação. O objetivo desta audiência pública foi debater as condições de trabalho e a situação salarial dos servidores administrativos da educação, que são aqueles servidores que recebem os salários mais baixos do Estado, do quadro de servidores do Estado. Nós tivemos aqui uma apresentação da tabela salarial e hoje, infelizmente, esta tabela está tão defasada que o salário inicial do servidor administrativo da educação está um pouquinho acima de R$ 800. Ou seja, o salário inicial é menor do que o salário mínimo. Então, aquele que está em início de carreira, ele recebe pouco mais de R$ 800, e aquele que está no final da carreira, já perto de aposentar, recebe em torno de R$ 1.500, R$ 1.600. Quer dizer, a pessoa trabalha 30 anos no Estado como servidor administrativo e se aposenta com um salário que não chega a R$ 2.000. Então, nós ouvimos aqui as explicações de muitos servidores de escolas, porque o quadro de administrativo está defasado em 1.200 servidores. Então, nós temos escolas com poucos servidores da limpeza, da merenda, inspetores de alunos, né? Nós ontem tivemos depoimento aqui de uma servidora de uma escola de Três Lagoas, que tem 800 alunos e tem 2 servidoras fazendo a limpeza da escola. E ainda salários arrochados, e outro problema agora vem às 8 horas. Os servidores que estão hoje trabalhando 6 horas corrida na escola, a partir de julho, começam a fazer 8 horas. Então, nós tivemos aqui uma audiência que deu oportunidade para os servidores se manifestarem, e nós ouvimos vários depoimentos que nos sensibilizam. E nós estamos, então, hoje com a incumbência de levar as reivindicações desta categoria para o governo do Estado. Estive conversando agora com o deputado Barbosinha, o deputado Coronel Davi e o deputado Gerson Claro. São membros, junto comigo, da Comissão de Educação desta Casa. E a minha sugestão é que nós nos reuníssemos com o secretário de Governo, junto com a secretária de Educação, para nós levarmos esta pauta de reivindicações que foi apresentada ontem na audiência pública. Primeiro ponto, a chamada dos concursados, né? Porque o quadro de administrativos nas escolas está muito defasado. O segundo ponto é a manutenção das 6 horas, porque os servidores já estão organizados, eles chegam na escola antes das 7 horas para preparar as salas de aula, a limpeza, a merenda. Depois os alunos saem às 11 horas, 11h30, e os servidores ficam na escola limpando as salas de aula para o período vespertino. Se eles forem trabalhar 8 horas, eles vão chegar junto com os alunos, e na hora do almoço eles vão para casa almoçar, e aí não vai ter quem vai limpar a escola para o período vespertino. E Vossa Excelência menciona 2 assuntos importantes. Um é a questão das 8 horas, não é? E, para isso, o decreto ele abre a possibilidade, não é, de que determinadas categorias, desde que, não é,
tenha o reconhecimento do secretário, levado à Secretaria de Administração, com o aval do governador, possa permanecer com as 6 horas. Então, acredito que os casos específicos, como o abordado por Vossa Excelência, na reunião que Vossa Excelência realizou com a categoria, eles podem ser reavaliados ou avaliados no sentido da manutenção. Quanto ao abono, nós também estamos dialogando com o governo e penso que, se não for possível, para a integralidade, ao menos para esses servidores que recebem um salário, os menores salários do Estado, e esses R$200, ele efetivamente possui uma importância vital na sobrevivência e na manutenção dessas famílias. Aí não é nem questão de esporte, de lazer, de cultura, de férias, é questão de necessidade de sobrevivência. E também nos somamos a esse esforço no diálogo com o governo, para que nós possamos, maio é a data base, não é? Quem sabe em abril termos essa prorrogação. Evidente que o governo ainda não definiu esses aspectos, mas nos somamos, mesmo como líder do governo, o líder, o sentido dele também é da conciliação, de somar ao justo, não é? Para que o justo aconteça. Deputado Lídio Lopes destaca a recuperação econômica de cidades do Mato Grosso do Sul. As coisas ruins chegam muito rápido a esta casa e, às vezes, nós ouvimos alguns colegas usar essa tribuna só para tecer críticas aos trabalhos realizados. E nós sabemos hoje que a dificuldade para o poder público é muito difícil, é muito grande. O país passou por uma recessão em sua economia a nível nacional, chegou a nível dos estados e aportou nos municípios uma dificuldade muito grande. E, com isso, obviamente, que todos os municípios têm sentido isso, queda de repasse ICMS, fundo de participação dos municípios, queda nas arrecadações, no que tange a limite prudencial com gasto pessoal. Ou seja, os municípios estão praticamente engessados. Eu acompanhei recentemente uma pesquisa que foi feita no estado do Paraná, dos 300 e poucos municípios que lá existem, 96 municípios precisam fechar as portas, porque são municípios de 5 mil habitantes abaixo, porque não conseguem fechar as contas, ou seja, pagar o próprio executivo, que é os servidores municipais, a Câmara de Vereadores e os recursos que são constitucionais, que é saúde e educação. E automaticamente isso gera uma preocupação muito grande. E aí eu não poderia também deixar de passar incólume aqui a oportunidade de poder tecer elogios à administração de Campo Grande. Obviamente que nós sabemos que toda uma dificuldade que passa, igual todos os municípios, a Prefeitura de Campo Grande, através do prefeito Marquinhos Trade, da sua vice Adriane Lopes, tem passado por dificuldade também para administrar. Mas as coisas boas, quando acontecem, nós não podemos deixar de aqui falar. Há 7 anos, Campo Grande não participava, não era nem citado, nem classificado, né, para a questão do prêmio empreendedor estipulado pelo SEBRAE. Há 7 anos, Campo Grande não se classificava. E agora, Campo Grande, então, depois de 7 anos, volta a ser um dos finalistas para a Prefeitura de Campo Grande, um dos finalistas na edição estadual do Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor. Ou seja, o prefeito Marquinhos Trade vem se destacando pelo empreendedorismo, pelo trabalho que vem feito, pelas oportunidades pelas pequenas empresas, abrindo oportunidade para que as pequenas empresas se estabeleçam, consigam realizar com grandes projetos, projetos incubadoras, abrindo a oportunidade para que o município e os empresários que aqui queiram investir tenham realmente essa oportunidade. O projeto da Prefeitura conseguiu potencializar a participação de pequenos negócios na economia municipal, oferecendo mecanismos que facilitam a criação e regularização de micro e pequenos negócios da nossa capital. E, obviamente, que às vezes as pessoas correm atrás de grandes empresas, deputado Barbosinha, e as grandes empresas são geradoras de grandes empregos, grandes quantitativos de empregos, mas também quando essas empresas fecham as portas, traz uma dificuldade muito grande para os municípios. Eu cito, por exemplo, da minha cidade, Iguatemi, onde
o JBS abriu um frigorífico, atendia lá 1.100 famílias, né? Ou seja, para um município de interior é muita gente. E aí, quando ele fecha a porta, obviamente são 1.100 famílias desempregadas, causando um transtorno muito grande para o município. Então, obviamente que são as pequenas empresas, pequenos números de empregados que geram uma demanda muito forte dentro dos municípios. E é isso que Campo Grande, o prefeito Marquinhos Trade e Adriano tem se preocupado, é justamente abrir a oportunidade para os pequenos empresários, para que eles possam ser empreendedores e abrir a oportunidade também gerando emprego, né, mesmo que em pequeno número, mas que dê resultado para a população, que arrecade para o município e, acima de tudo, que a gente vê o município andando como está. Tenho certeza que Campo Grande começa cada vez mais a entrar nos trilhos, Campo Grande cada vez mais começa a se empoderar para que ela realmente volte a estar no patamar que sempre teve, como uma capital bonita, uma capital arrumada, organizada, uma capital pujante, que é a capital do nosso estado, nossa capital morena, nossa Campo Grande. E é isso que a gente torce pela administração. Obviamente que a gente tem uma efetiva participação, porque talvez eu fui um dos únicos deputados que aqui fiz defesa, juntamente com o deputado Marquinhos Trade, quando era deputado nesta casa e foi candidato a prefeito, e obviamente nós tivemos bem envolvido no projeto e na campanha, e a gente vê hoje, então, os projetos sendo instalados e vê Campo Grande começando a caminhar a passos largos para ter uma grande expectativa de uma administração profícua a ser finalizado. Eu quero ceder a parte a Vossa Excelência. Eu agradeço, deputado Ide Lopes, parabenizo Vossa Excelência por abordar esse assunto tão importante. Em tempos de crise, se existe um caminho para poder sair dela é através da geração de renda, é através do emprego formal, com carteira registrada. Isso, às vezes, acontece, esse movimento, ele é do pequeno para o grande. Não é? Porque se você pensar nas grandes empresas, concentrar apenas nesse foco, às vezes ela não acontece. Mas é o médio empresário, o pequeno empresário, que ele faz fomentar a economia, gera empregos e faz com que o país possa sair da crise. A gente fica muito feliz de ver a manifestação de Vossa Excelência, porque nós também torcemos, né, para que a nossa capital morena seja sempre a capital a despontar num aspecto positivo entre as capitais brasileiras. E acredito que, se nós queremos progresso, se nós queremos desenvolvimento, tem que se dar através da geração de mão de obra e através do apoio da administração pública. É fundamental que a administração pública ela seja parceira do desenvolvimento e crie mecanismos de desburocratização e de apoio àqueles que desejam iniciar uma atividade de trabalho. Portanto, parabéns ao prefeito Marquinhos Trade e à nossa vice-prefeita, não é, por colocar Campo Grande na vanguarda desses projetos de desenvolvimento. Muito obrigado, incorporo na íntegra a vossa fala, e obviamente que quando as coisas boas acontecem, a gente precisa trazer, e obviamente que as coisas boas elas acontecem em passo, em menor intensidade, como as coisas ruins, mas obviamente que nós temos uma grande expectativa por Campo Grande. E esse auxílio que a Prefeitura fez aos empreendedores ocorre desde a abertura de negócio, o processo de capacitação para empreender, até a orientação quanto aos aspectos técnicos e das gestões legais, financeiras que alavancam realmente as empresas. O desenvolvimento permitiu a formalização de 200 microempresas individuais, e elas aproveitaram o serviço oferecido nas 4 salas do empreendedor instaladas na cada uma das incubadoras do município. Isso, obviamente, que gera as oportunidades para as empresas, gera emprego, gera renda para o município de Campo Grande, e Campo Grande cada vez mais pujante. É isso que a gente acredita, é isso que a gente espera nessa administração Marquinhos Trade e Adriano Lopes, para que a gente possa cada vez mais estar usando essa tribuna e trazendo as coisas boas que acontecem. O programa TV Aberta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Aproveite e siga nossas mídias sociais.